Boa noite a todos. Boa noite. Essa música é muito emocionante, né? Ela me toca bastante, porque a gente sabe que não existe nenhuma pessoa que não tenha passado ou que não esteja passando, de repente, por algum tipo de sofrimento. E a gente sabe que Deus, Ele está conosco, apesar, né, dessas dores, desses sofrimentos do mundo. Então, a gente precisa agarrar nas mãos de Deus. Então, eu vou pedir agora para todos que fechem os seus olhos, para a gente fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui, os Teus filhos amados, buscando o Teu consolo, o Teu poder, buscando nos encontrar, buscando conhecimento e o alívio também para os nossos sofrimentos. Que as palavras do Mestre Jesus e de todos os benfeitores que passaram por aqui e por todos os benfeitores que estão hoje estendendo as suas asas de amor sobre nós, que essas palavras entrem nos nossos corações e que elas germinem, que elas floresçam, que elas produzam frutos. E que os sofrimentos que hoje, porventura, estivermos passando, ou aqueles que nós já passamos, que a gente possa, Pai, ressignificar, para entender que todos também passamos por isso. E que o Senhor quer o nosso bem e quer que sejamos felizes. Abençoa todos os propósitos que nos trouxeram hoje aqui. E que assim seja. Assim seja. Então, o tema de hoje, da nossa palestra, ele vem do livro Opinião Espírita, que foi escrito pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, pela psicografia, mas esse capítulo ele foi escrito por Emmanuel. E o Emmanuel, ele começa no capítulo 50 a falar sobre o sofrimento. E ele diz assim: quando sofreis, pensa no indefinível poder de renovação que flui dos vencidos. Então está lá no livro Opinião Espírita. A doutrina espírita, ela, ao contrário do que muita gente pensa, que tem o karma, tem as dores, que a gente precisa aceitar porque são expiações, coisas que a gente fez no passado e a gente precisa resgatar. A doutrina espírita, ela não ama o sofrimento, ela não indica o sofrimento. A doutrina espírita, ela nos esclarece para que a gente possa lidar com isso, para que a gente não perca a nossa fé, para que a gente não perca a nossa vontade de viver apesar dos sofrimentos que existem no mundo. E ela fala, inclusive, que a gente precisa evitar o mal. Então, Emmanuel, essa frase que ele colocou, ele cita, então, o capítulo 3 do livro A Gênese, de Allan Kardec. E no item 5 do capítulo 3, ele fala o seguinte, que a dor é o aguilhão que impele, empurra, incentiva para a frente, para a senda do progresso. Então significa que Deus quer que a gente tenha dor? Não. Mas como é difícil uma pessoa que encontra Deus pelo amor e não pela dor. É muito difícil, quando a gente está com tudo dando certo na nossa vida, está tudo bem, a gente lembrar de agradecer e de orar a Deus, de ajudar o próximo, de vir, né, em alguma palestra, principalmente de auxiliar as pessoas que estão precisando. Então, às vezes, a gente precisa dessa dor para que a gente consiga se conectar novamente e pensar assim, poxa, eu não sou isso aqui. Eu sou muito além disso. Eu sou um espírito, eu sou filho de Deus. E às vezes a gente acaba ficando tão presos ao mundo material que a gente acaba esquecendo disso. Deus, ele tem o seu tempo para o nosso despertar. O tempo para Deus não existe.
ele sabe que todos nós iremos progredir. Inclusive lá na Gênesis, quando ele fala sobre o sofrimento, né, quando Kardec fala sobre o sofrimento, ele diz que todos nós, né, vamos... Na verdade ele começa assim, ó, tendo o homem que progredir. Então, nós vamos progredir. Inclusive aqueles espíritos mais endurecidos, aqueles espíritos ruins mesmo. Esses também um dia vão progredir. Esses também um dia vão ser Cristos. E depende de quem? Depende de nós. Porque depende do tempo que nós levarmos para que a gente aceite, para que a gente não se revolte, para que a gente faça o bem. E enquanto isso, os sofrimentos eles vão continuar acontecendo na nossa vida. Mas Deus espera por nós. E aí, na questão 257 do Livro dos Espíritos, ela é uma questão bem extensa. Ela fala sobre o sofrimento. E diz que a causa do sofrimento é o sofrimento desse mundo independem algumas vezes de nós. Algumas vezes. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Então, algumas vezes, nós estamos lá no mundo espiritual, aguardando para vir aqui, e nós pedimos para vir com algum tipo de doença, algum mal, algum sofrimento, para que a gente evolua mais rapidamente. Não necessariamente que seja uma expiação, alguma coisa ruim que a gente fez, mas às vezes a gente está se preparando há muitas encarnações para vir nessa vida aqui, para passar por esse sofrimento, para a gente subir um degrau da evolução. É como se fosse a prova na escola. A gente precisa passar pelas provas para que a gente consiga passar as séries, né, e evoluir. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que teria sido possível evitar. Então, muitas vezes, a gente poderia evitar algumas causas, porque nem todas são de vidas anteriores. Algumas coisas a gente fez aqui mesmo. Algumas dores a gente causou. E aí o que acontece? Para a gente aprender a não causar dor no outro de novo, a gente muitas vezes precisa passar por aquilo, para que a gente tenha empatia e aprenda a não fazer aquilo novamente. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não podemos evitar a dor, mas podemos evitar a alegria. Então, a dor, ela vai vir no nosso dia a dia. Às vezes são pequenas, às vezes são bem grandes. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir suportar. Mas aí depende de nós aceitar esse sofrimento não como uma revolta. O problema do sofrimento é a revolta. É a gente achar que a gente está sendo injustiçado, que isso não deveria estar acontecendo conosco. Enfim, esse é o problema de ter um sofrimento, porque sofrer todo mundo vai sofrer. Mas vai depender de como cada um vai interiorizar esse tipo de sofrimento e como que vai conseguir evoluir. Esses dias eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra Dias e ele falou sobre um episódio que aconteceu com o Chico Xavier. O Chico, ele tinha um cachorrinho que ficou muito doente. E aí ele ia para o centro espírita e às vezes voltava, a maior parte dos dias voltava de madrugada, porque ele ficava lá trabalhando e atendendo até a última pessoa a ser atendida. E ele voltava para casa de madrugada e cuidava do cachorrinho. Só que uma pessoa muito próxima do Chico, ela pensou assim, eu vou acabar com esse sofrimento, né? Porque os dois estão sofrendo, o cachorrinho está sofrendo, o Chico também está sofrendo. Vou acabar com o sofrimento, foi lá e matou o cachorrinho. E aí quando o Chico chegou em casa, ele disse, o que aconteceu? Daí a pessoa, né, achando que tinha feito uma boa ação, falou, Chico, é que eu estava vendo que vocês estavam sofrendo, né? E eu matei o teu cachorrinho. E o Chico não falou nada. Mas ele guardou uma mágoa muito profunda dentro do seu coração com relação àquela pessoa. 3 meses depois, Emmanuel, seu guia espiritual, chega para ele e diz, Chico, nós estamos com um problema. Essa mágoa que você está criando, que você criou e está guardando aí no seu coração, está fazendo uma névoa
tão espessa que a gente não está conseguindo chegar em ti para fazer os nossos trabalhos mediúnicos. Então a gente vai ter que resolver isso. E o Chico, aquele jeitinho dele, disse, mas e como, né, que eu vou resolver essa mágoa? Daí o Emmanuel disse, tu vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar. E tu vai comprar esse presente para a pessoa. O Chico disse, mas Emmanuel, como assim? Eu vou ter que comprar a pessoa que fez o mal para mim e eu vou ter que ir lá e descobrir, comprar o presente e dar para a pessoa? E aí o Emmanuel falou, não é receita minha, é receita de Jesus. Mas é receita de Jesus, então eu vou ter que fazer, né? E aí ele foi lá e ele descobriu que a pessoa queria ganhar uma máquina de costura. Aí ele olhou para o salário dele, ele olhou para o preço da máquina de costura e a conta não bateu, não fechou, né? Ele disse, mas que mágoa mais cara é essa que eu estou carregando, né? E ele parcelou em muitas vezes, assim, para conseguir pagar. E quando ele deu de presente aquela máquina de costura para essa pessoa, para essa amiga dele, a alegria daquela pessoa irradiou uma luz tão forte no ambiente que Chico foi atingido por aquela luz. E aquela névoa que estava no seu coração se dissipou. E aí foi o perdão que ele entregou para aquela pessoa. Porque o perdão, ele é libertador, ele nos liberta, porque ele é uma algema que nós colocamos no nosso braço e algemamos na pessoa. E a gente segue com a pessoa. É um imã. E se a gente não resolver essa mágoa, a gente vai ter que aprender. E às vezes a gente tem que conviver e tem que vir muitas vezes junto com a pessoa. E aí numa encarnação um faz e outro é a vítima. Aí na outra encarnação vira. Daí tá 2-1. Daí a pessoa faz. Daí empatou. E aí na outra encarnação, e assim a gente fica indo. Até que em algum dia alguém lá na frente consegue perdoar e acabar e quebrar com si. Então o perdão, ele é necessário para que a gente consiga se libertar. E a mágoa, ela é um sentimento tão nocivo, tão ruim para a pessoa, que a mágoa, ela afeta o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, e ela afeta depois o nosso corpo físico. E as nossas células, elas não conseguem mais se reproduzir de forma saudável. E aí a gente pode ter câncer, a gente pode ter uma enxaqueca, a gente pode ter uma úlcera e muitas outras doenças. No livro Ação e Reação, André Luiz, ele comenta que a maior parte dos problemas que a gente tem, eles vêm do psiquismo, eles vêm do nosso psiquismo. Então, a gente acaba criando e trazendo para nós esses problemas através dos nossos sentimentos que a gente vai guardando. Então, a gente precisa dissipar esses sofrimentos. Existe um sofrimento que ele é o sofrimento pela perda. É a dor de uma perda. E pode ser a dor de uma perda de um ente querido que precisou se despedir, que foi para o plano espiritual e que a gente ficou aqui e que a gente às vezes não consegue aceitar que aquela pessoa foi por vários motivos. Pelo nosso apego à pessoa, ou porque era muito jovem, ou porque tinha acabado de realizar algum sonho, ou porque estava vivendo uma fase boa na vida, ou porque era uma criança ou um jovem. Então é difícil de a gente conseguir aceitar isso. E é a pior dor que existe, o pior sofrimento que existe é o sofrimento pela perda de uma pessoa. E quem já passou por isso, já perdeu alguma pessoa próxima, sabe do que a gente está falando aqui. Que é bem difícil, mas algum dia depois de viver o luto, a gente precisa viver o luto, a gente precisa chorar, precisa sofrer, a gente precisa passar por todos os momentos do luto, mas a gente não precisa se revoltar com isso que aconteceu.
porque existe um propósito para cada coisa, entre o céu e a terra, e Deus sabe de cada um dos propósitos, e algum dia a gente vai ter que seguir a nossa vida, mesmo com o sofrimento, a gente vai ter que seguir adiante, pedindo ajuda para outras pessoas, atrás de um profissional da saúde que possa nos ouvir, nos auxiliar, ressignificando a nossa vida, as nossas rotinas. Então, a gente precisa um dia seguir adiante as nossas vidas. As separações conjugais também são um tipo de luto, porque as pessoas precisam continuar as suas vidas sem ter aquela outra pessoa do lado. Então, existem fatores emocionais muito fortes numa separação, tanto para as pessoas, e às vezes tem outros familiares e até filhos envolvidos, né? Então, também é um sofrimento bem grande. Rompimentos afetivos com pessoas da família ou com amigos, aconteceu alguma coisa, ou por uma intriga, ou por uma fofoca, por um desentendimento, e às vezes fica um longo período de tempo sem se falar, às vezes fica uma existência inteira sem se falar, né? Sem conseguir dar aquele perdão, sem conseguir pedir aquele perdão também para outra pessoa. O ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, ou a trabalho, ou a estudo, ou porque se casam, né? E os pais ficam lá com a solidão dentro deles, tendo também que tocar a sua vida de uma maneira diferente. O desemprego, que além de causar um sofrimento porque gera uma insegurança financeira, às vezes perdeu um sonho de uma carreira, e também porque vai ter que começar do zero, né? Então causa um sofrimento bem grande. E por último, as comparações. E agora, com redes sociais, a gente olha para os outros e a gente se compara com o outro e a gente diz assim: ah, poxa vida, essa pessoa aqui é melhor do que eu, olha o que ele está fazendo. E a gente acaba se comparando e a gente acaba sofrendo por isso, pela nossa vaidade. Sofrimento frente às doenças. Então, quando as pessoas recebem o diagnóstico de uma doença grave, isso causa uma angústia muito grande nelas, tanto pelo medo do que pode acontecer, quanto pelo tratamento que vai ter que fazer. Algumas pessoas, né, já pegam o seu atestado de óbito na mão sem nem ter morrido, né? Ai, agora eu vou morrer. E as pessoas já morrem ali, né? Nem passam pelo processo. Algumas doenças, elas são realmente para o nosso desencarne, porque estava programado, a gente precisava, ou porque a gente causou, né? Talvez a gente possa ter causado algum dano no nosso organismo e a gente acaba desencarnando. Mas outras doenças, elas são para o nosso despertar, para que a gente acorde para a realidade espiritual. Então não são todas as doenças que servem para matar, elas servem para despertar. E sofre tanto o doente quanto as pessoas da sua família ao redor que convivem com o enfermo. Então, o que a gente pode fazer, né, quando a gente está cometido de alguma doença? Primeira coisa é seguir os procedimentos médicos, né, que a gente tem a ciência aí para isso. E que bom que a gente tem hoje um monte de curas, um monte de vacinas e um monte de procedimentos que permitem que as pessoas consigam viver mais. Olha, coisas que eram tão simples no passado, 50 anos atrás as pessoas morriam, que hoje a gente tem o tratamento. Então, que bom, né, que a gente tem isso. A gente precisa seguir os tratamentos médicos. A gente também precisa se conectar a Deus através da oração, das preces. Vir na casa espírita ou assistir uma palestra online pelo YouTube, né? Buscar ajuda espiritual vindo aqui pelo passe, colocar o nome no caderninho de radiação aqui na sala, na câmara de passes, tem lá atrás uma mesa que pode colocar o nome das pessoas ou o seu próprio nome ali para que seja irradiado também. E também fazer meditação, que é algo muito importante para que a gente consiga encontrar a paz dentro de nós. E para que a gente consiga passar por esse sofrimento da forma mais branda possível. No livro Ação e Reação, o benfeitor Clarencio fala o seguinte:
depois do poder de Deus, o sofrimento, né? É a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Então a dor, ela serve para que a gente possa se modificar também. Tem algum motivo para isso. E no livro Missionários da Luz, também escrito por André Luiz, ele conta a história de Segismundo, que cometeu erros na vida anterior e que daí que foi programado para ele, para que ele viesse nessa encarnação e tivesse problemas no coração, problemas cardíacos depois dos 40 anos de idade. Então significa que se foi definido isso, depois que eu tiver 40 anos eu vou ter problema cardíaco? Não. Por quê? Porque nós temos a força de alterar o nosso destino através das boas ações e do bem. Pedro fala em uma das suas cartas: o amor cobre uma multidão de pecados. Paulo, que era Saulo, um perseguidor de cristãos, matou milhares de cristãos, depois se converteu nas portas de Damasco e foi o maior pregador, e hoje nós estamos aqui possivelmente por causa de Paulo, porque ele pregou por toda aquela região e foi até a Itália, foi até Roma. E ele, cada lugar que ele ia, ele fundava uma igreja diferente, uma congregação, enfim, diferente. E ele, mesmo depois de ter feito tudo o que ele fez, ele foi recebido quando ele desencarnou por Jesus. Jesus veio receber ele no dia que ele desencarnou. Então vejam, ele sofreu em vida. Se vocês puderem ler o livro Paulo e Estevão, é um livro maravilhoso. Eu acho que é o melhor livro que eu já li. Com certeza é o melhor livro que eu já li, Paulo e Estevão. E esse livro conta a trajetória e tudo que Paulo teve que passar. Passou por todos os sofrimentos. Mas ele conseguiu, né, ressignificar esses sentimentos dele para não ter revolta. Então, continuando no livro Opinião Espírita, Emmanuel comenta que nós temos um poder transitório aqui na Terra, nós temos uma vida passageira aqui na Terra. Se nós pensarmos, por exemplo, lá nos nossos tataravós, quem que eles eram? Possivelmente a gente não conheceu eles, né? Quem eles eram, o que eles faziam, o que eles deixaram para o mundo. Os grandes reinos que ruíram, os grandes nomes de pessoas poderosas que foram esquecidos. Então, os tiranos morreram, os impérios ruíram, os tiranos morreram, os poderosos perderam os seus nomes. Mas as lágrimas dos oprimidos produziram transformações e ajudaram a construir a liberdade e a justiça e abriram caminho para as gerações futuras. E isso mostra, então, um princípio da lei divina. O mal é passageiro, mas o bem permanece. Porque essas pessoas que passaram e que fizeram bem foram os oprimidos, foram os que sofreram, foram os que se transformaram em mudanças, foram pessoas que passaram por coisas horríveis e por causa do que elas passaram, as leis foram mudadas para uma comunidade, para um país ou até para o mundo inteiro, que as pessoas, através do sofrimento, perceberam que aquilo era errado, que não podia mais, né, acontecer e fizeram leis. Então, os sofrimentos, às vezes, eles vêm através de missões também. E aquelas pessoas, quando a gente passa por um sofrimento, é mais fácil a gente ver que a outra pessoa está sofrendo e a gente tem empatia por aquela pessoa, né? Porque daí, se a gente passou por aquilo, a gente entende o sentimento que aquela pessoa está sofrendo. E a gente vê, então, muitas pessoas que venceram o vício e auxiliam os dependentes, né? Pessoas que enfrentaram dificuldades financeiras e que agora aprenderam a dar valor para as conquistas. Pais que perderam filhos e eles muitas vezes acolhem outros pais enlutados. E quem venceu uma doença inspira outros pacientes. Emmanuel, ele fala que o sofrimento ele tem um propósito. E ele disse, Jesus ele foi anunciado por estrelas, mas ele não tinha nem onde nascer. Ele vem ensinar a verdade, mas ele foi ignorado.
Ele curou os doentes, mas ele não tinha uma casa, ele não tinha uma pedra para escorar a cabeça dele quando dormia. Ele ensinou o amor e ele foi traído por um amigo. Foi aclamado em Jerusalém no domingo, estenderam os seus mantos, estenderam ramos para ele entrar na cidade de Jerusalém no domingo. Na sexta-feira, crucificaram ele. Ele era justo e morreu entre os criminosos. E aí existem 2 montes lá, né, em Jerusalém, que é o Monte Moriá, onde ficava o templo, né, dos judeus, que depois foi destruído, e hoje é a sede de 3, principal sede de 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os 3, né, consideram aquele monte um monte sagrado. Só que ele não foi condecorado naquele monte, mas sim ele foi crucificado em um outro monte que ficava na frente, que foi o Gólgota, ou o Monte das Caveiras, né, que chamam. E aí ele foi crucificado em frente. Então nem sempre Deus manifesta a sua grandeza através do brilho exterior. Às vezes ele se manifesta justamente onde parece que houve a derrota. Então, se a gente olhar para a vida do Cristo, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, né, foi anunciado que eles viram, não tinham de viver e tal, foi traído. A gente pode pensar no nosso pensamento humano que ele foi derrotado, mas na verdade não. Porque ele, com o seu testemunho, com a sua verdade, com a sua vida, com o seu exemplo, ele veio ensinar a humanidade. Porque o exemplo vale mais do que as palavras, vale mais do que um sermão. E ele veio, ele mostrou para nós, porque ele tinha todo o poder do mundo. Ele podia, a qualquer momento, mandar uma legião de anjos vir lá e acabar com tudo aquilo que fizeram. Mas não, o que ele fez? Ele aceitou. Ele se resignou. E quando ele estava lá, pendurado no madeiro, ele pediu: Pai, perdoa-os, porque eles são crianças ignorantes, eles não sabem o que fazem. Então, quando nós vemos também pessoas, todos nós temos nosso Gólgota. São cruzes diferentes, mas nenhuma delas é desconhecida por Deus. Então, às vezes, quando a gente passa, a gente vê pessoas fazendo mal para nós, querendo arruinar a nossa vida, a gente acaba pensando, né? Poxa, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Enquanto outras pessoas estão fazendo isso, por que de todo esse sofrimento que está acontecendo comigo, né? Mas, na verdade, a gente não tem que dizer por quê. A gente tem que dizer para quê. Qual é o motivo? O que eu preciso aprender com isso que está se passando na minha vida? Qual que é a lição que eu preciso tirar para conseguir evoluir e passar por esse sofrimento? Porque essas pessoas que fazem o mal, elas estão semeando. E na sementeira todo mundo é feliz. Vocês já viram alguma pessoa ruim que está tramando o mal, que está fazendo o mal, está triste? Não, eles são felizes. Eles acham que eles estão, né, por cima. E na verdade eles estão semeando. Mas na colheita, aí vai vir o sofrimento. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A vida te entrega aquilo que você preparou para receber. Cada um com a sua cruz. Cada um tem a sua cruz conforme aquilo que consegue passar. Deus não dá uma cruz maior do que os nossos ombros conseguem sustentar. Então, a gente pega a cruz, coloca e vai caminhando. Quando sofreres, pensa em Cristo. Nenhuma lágrima é inútil quando colocada em suas mãos. Então, quando a gente estiver sofrendo, vamos pedir para que Jesus mande o nosso anjinho da guarda, mande os guias espirituais, mande auxílio e socorro para nós, para que a gente consiga suportar. Porque Jesus não disse para nós: vocês não vão sofrer. Mas ele disse: vocês vão sofrer, mas eu estou do lado de vocês. Então, a gente precisa aceitar que Jesus, ele está aí e que a espiritualidade está aí para nos auxiliar. E agora, encerrando, então, Emmanuel termina
o texto, né, o capítulo, dizendo assim: pensa em Cristo e compreenderás que ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor. Então, aquilo que de repente nós estamos passando hoje pode ser uma preparação para um futuro que logo ali na frente a gente vai receber luz, a gente vai receber elevação, a gente vai receber fortalecimento e renovação. Que a gente possa ressignificar as nossas dores, que a gente possa entender que Cristo, Ele está conosco. Aquela mãozinha ali segurando é Jesus, que Ele nos acolhe, Ele nos segura. Até quando a gente acha que Deus não está olhando para nós, por que isso está acontecendo na minha vida? Mas Ele está assim, Ele está olhando para nós. E através da prece, da oração, da meditação, que a gente vai conseguir se conectar verdadeiramente com Cristo, verdadeiramente com Deus, para aceitar por enquanto a gente não consegue saber os motivos do nosso sofrimento, porque um dia a gente vai conhecer. Mas enquanto a gente não puder saber dos motivos do nosso sofrimento, para que a gente consiga sacudir a poeira, colocar a nossa cruz nas costas e seguir adiante. Então, meus amigos, eu agradeço a todos pela caridade e quero dizer para vocês que ninguém está isento e ninguém está livre. Mas a gente precisa aceitar e a gente precisa pedir ajuda, né? Que nós temos o atendimento fraterno na casa, quando precisar, quando vocês estiverem, né, precisando de uma palavra amiga, ou quando vocês estiverem, né, souberem de alguém que precisa, nós temos aqui também esse amparo espiritual na casa. Ok? Então, a gente vai encerrar agora, fazendo a nossa prece. Não. Controlando a nossa respiração, inspirando profundamente. Vamos sentir as boas energias desta casa que leva o nome de Jesus. Porque as bênçãos do céu estão descendo aqui neste momento. E que a gente possa sentir nos nossos corações toda essa calma e toda essa paz. E que apesar dos sofrimentos da vida, quando nós sofremos, que possamos erguer as nossas mãos, agradecer ao Pai, porque nós já estamos com capacidade evolutiva de passar por esses sofrimentos, e pedir ao Pai que consiga aliviar as nossas dores, para que a gente possa cumprir aquilo que nos destinamos. Pai, abençoa as nossas vidas, as nossas finanças, os nossos corações. Abençoa, Pai, as nossas feridas físicas ou morais. Abençoa as nossas casas. Faça asepsia daquele ambiente do nosso lar, removendo de lá todas as coisas que não deveriam estar lá. Auxilia-nos através do nosso anjinho da guarda, para que quando estivermos em momentos de angústia, de desespero, de depressão, que a gente junte as nossas mãos e faça uma prece sentida para Ti, para que a gente consiga receber todo o auxílio conforme o nosso merecimento. Pai, te agradecemos por esta noite e por estarmos aqui hoje. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja.